Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos realizando mais uma live. Vamos aguardar que vocês possam acessar para que a gente hoje converse com Giovanni Freire. Giovanni vai poder discorrer sobre diversos temas relativos principalmente à questão dos servidores públicos de Campina Grande. Quero desde já agradecer a todos que estão nos acompanhando, Rodrigo, Robério, Ana, Kícia, você está aniversariando hoje, minha querida. Um grande beijo para você, parabéns, muita saúde, muita paz, felicidades. Sabe que mora no nosso coração, viu? Agradecer a nossa osteopata, Diana a solicitação, para que a gente já possa, a APADEV aqui nos acompanhando sempre, parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem, tão importante, de inclusão dos deficientes visuais no futebol de 5. Agradecer aqui a Valnisa, a Lazimi, a Islane. Vamos ver se Giovanni já mandou aqui. Ainda não. Agradecer a Tassiana também. Dizer que nós estamos dando sequenciamento a essas lives, sempre buscando, eu acho que vocês que nos acompanham têm observado que o nosso intuito tem sido exatamente de trazer informações para todos vocês, e já tivemos a oportunidade de conversar sobre temas relacionados à saúde, à economia, à política, à prática de atividades esportivas, a questões psicológicas, enfim, temas que a gente sabe que fazem parte do nosso dia a dia. Giovanni acabou de enviar aqui a solicitação. Vamos aqui. Vinícius está nos acompanhando também. Vinícius, quando é que vai ter a live para a gente ver aí aquele show de sanfona que você nos dá? Giovanni, boa noite. Boa noite, Ana Cláudia, boa noite a todos que nos acompanham por essa ferramenta que, na medida do possível, é a que nós podemos estar próximo, pelo menos para dialogar. Agradecer o convite, inclusive, né, para a gente estar dialogando um pouco sobre o que é fundamental, inclusive, para a nossa cidade, que é a questão do servidor público e do serviço público. A qualidade do servidor público passa também pela qualidade da prestação de serviço à população, que é quem paga caro, né? A carga tributária do país, nosso país é uma das mais caras, e que a população merece receber serviços de qualidade. Agradecer e dizer que estamos aqui para, nesse dia de hoje, debater um pouco e conversar um pouco com a sociedade, com a população e também com os servidores que nos acompanham. É verdade, Giovanni. E quando as pessoas tomaram conhecimento que nós íamos ter esse bate-papo com você hoje, que tem um trabalho tão identificado exatamente, principalmente junto à representatividade do Sintab, você que caminha tão junto dos nossos servidores, nós recebemos diversas perguntas relacionadas ao segmento, à categoria. E aí, desde já agradecendo a você por ter aceito o nosso convite, parabenizá-lo pela sua postura, pelo trabalho que você desenvolve junto ao Sintab. Agora, obviamente, você está licenciado, porque Giovanni também é pré-candidato a vereador em Campina Grande pelo Podemos. E aí nós recebemos diversas perguntas e vamos, obviamente, aproveitar o nosso tempo, que é um tanto quanto exíguo, para já poder atender aqui as demandas que nos foram enviadas. Então, Lúcia, ela me perguntou, Giovanni, quais as condições dos servidores públicos municipais diante da pandemia e quais as condições de trabalho. Olha, uma pergunta muito importante, inclusive, para restabelecer, inclusive, a verdade em relação ao que a gestão municipal, inclusive, ela propaga, né, nos meios de comunicação em relação aos servidores públicos. Para você ter uma ideia, em meio a uma pandemia,
profissionais de saúde, os profissionais tão necessários nesse momento, não só nesse momento, mas como nós estamos na pandemia, há um combate a um vírus mortal, letal. E, para você ter uma ideia, pela primeira vez na história de Campina Grande, já parte dessa premissa aqui em Campina Grande, a database dos servidores públicos é no mês de maio, que é os servidores que recebem acima do salário mínimo. O reajuste do salário mínimo é em janeiro, né, pelo governo federal, e o municipal é lei de 1991, se não me engano, e nunca, em nenhum período, nenhum prefeito, nenhuma gestão municipal deixou de, por mínimo ou menor que seja, conceder algum reajuste para os servidores públicos de Campina Grande. E pela primeira vez na história, em meio a uma pandemia, o prefeito de Campina Grande deixa profissionais, inclusive da saúde, sem o reajuste da database. O que é lastimável, inclusive, leva a informação para a população de que concedeu, por exemplo, uma gratificação de 40% para os que estão na linha de frente. Eu desconheço o profissional de saúde que não esteja na linha de frente. O prefeito aqui, juntamente com o secretário, criou um critério para dizer quem está em linha de frente e quem não está na linha de frente. Eu costumo dizer, inclusive, e a saudação até para esses profissionais, que também são essenciais nesse momento, são o pessoal da limpeza urbana, por exemplo, não parou nenhum minuto e vivem abandonados pela gestão, como os demais servidores. Então, a gente tem uma situação, principalmente a pandemia agravou, é claro, essa situação, até porque nós temos essa dificuldade perante a gestão municipal em relação aos servidores públicos, que muitos não entendem, inclusive, o porquê do prefeito da cidade não receber. Inclusive, eu, enquanto estou presidente licenciado do Sintab, como a Ana Cláudia já colocou, por força da legislação eleitoral, estou licenciado, mas durante o período de várias tentativas de negociação, de negociar, de dialogar com a gestão, eu não acredito em resolução de nada que não seja pelo diálogo, mas nem o mínimo que é dialogar e haver uma condição da gente poder expor as dificuldades desses servidores. A gestão municipal tem concedido a representação, que hoje, inclusive, é presidida pela professora Mônica Cristina também. O prefeito recebeu o sindicato. E aí recebe todas as correntes políticas, inclusive, nesse momento, para um pleito eleitoral, mas não recebe aquilo que ele é pago, inclusive, para tratar, que é sobre o serviço público e o servidor público. Então, abandonado. O pessoal da limpeza urbana, por exemplo, eu costumo dizer, quer saber a situação dos profissionais da limpeza urbana? Quando você vê qualquer profissional da limpeza urbana nas ruas, olhe para a farda do pessoal da limpeza urbana. Há mais de 3 anos esses profissionais não recebem fardamento. Foi uma luta imensa para a gente conseguir equipamento de proteção individual já lá no início da pandemia. A prefeitura também se nega a oferecer, se negou lá no início a oferecer equipamentos de proteção individual, colocando em risco a vida de muitos, e inclusive, quando ofereceu de má qualidade, Ana Cláudia. Se você puder desativar o DTO, o antigo DTO, e eles inclusive ficam abrigados ali no Parque do Povo, nos banheiros do Parque do Povo. É deplorável como os profissionais da limpeza urbana se encontram também aqui em Campina Grande. Então, profissionais da saúde abandonados, os professores com uma sobrecarga desumana também. Não há, eu vejo a situação da educação nesse momento, uma grande sobrecarga no profissional de educação. Muitos não aguentam porque não há uma carga horária mais definida. E o estresse, infelizmente, a gente não tem principalmente uma resposta por quem deveria dar uma resposta a esses profissionais, que seria o gestor municipal. Giovana, inclusive ontem eu fazia uma live com o Rômulo, a convite do Bomba Paraíba, e nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a questão salarial dos professores. Os professores na cidade de Campina Grande, quando eles realizam a jornada ampliada, que era a antiga dobra, eles hoje recebem apenas 70% do valor referente à dobra, o que não acontecia na gestão anterior, quando, ao realizar a dobra, o servidor recebia os 100% daquele valor. Exato, e muitos tiveram uma redução drástica, principalmente porque
era um complemento salarial. Hoje, a gente sabe que a situação nacional, do piso nacional dos professores e os planos de cargos da educação, eles não suprem todas as necessidades, e a grande maioria desses profissionais de educação, assim como os profissionais da saúde, sempre buscam no contraturno, né? Isso. No contraturno trabalharem a hora extra, né? Praticamente, a gente pode dizer que é uma hora extra, que é quando você dobra, e realmente houve essa redução. Houve na educação e pior também para os servidores da saúde, o qual eu, inclusive, deixo aqui para esses profissionais, inclusive contratados. São aqueles que são contratados, mas trabalham muitos nas unidades de saúde, também tiveram, desde o início da gestão, redução salarial constante. Eu tenho informação de que profissionais, que trabalhadores contratados, que não têm vínculo, inclusive o vínculo totalmente precário por parte da gestão municipal, porque não tem direito a férias, não tem direito a fundo de garantia, nenhum desses direitos é garantido a eles, e eles tiveram uma grande redução salarial desde o início dessa gestão. Servidores que recebiam acima do salário mínimo, como auxiliares de serviços gerais, recepcionistas, tiveram também redução. Então, na verdade, por parte da gestão municipal, pagar muitas vezes como cabide de emprego bons salários a quem não trabalha, e aqueles que estão na ponta, que estão no dia a dia trabalhando, infelizmente não tem valorização nenhuma. Então, acontece na educação redução realmente da carga, do recurso, da carga horária, da dobra, e também para os profissionais da saúde. Eu recebi a informação de que, por exemplo, uma odontóloga, eu participei de uma reunião, e ela me passou, ela é contratada, você imagina que um cirurgião dentista de Campina Grande contratado, ele é contratado pelo valor de R$ 2.000. O salário praticamente o salário de um nível fundamental em outros municípios que tem plano de cargo funcionando. Para você ter ideia, a desvalorização do serviço, é o sucateamento mesmo da máquina pública aqui de Campina Grande, e passa também por essa questão salarial, Ana Cláudia. Giovanni, tem várias perguntas chegando aqui. A Vanusa, ela pergunta, Giovanni, o que você fala a respeito de durante 8 anos não ter concurso público na atual gestão? É o maior desastre para Campina Grande em relação aos serviços públicos. E a população, ela tem que entender que quando a gente cobra concurso público, o servidor público tem cobrado todos os anos, pauta nossa, de vários ofícios, inclusive, cobrando esse concurso público. Existe, por parte da gestão municipal, inclusive, se você pegar reportagens, desde o início da gestão Romero Rodrigues, ele anuncia todo o início do ano um concurso público que nunca se realiza. Todos os anos o prefeito, o secretário de administração e as rádios dizer que teria concurso público. Vai finalizar os 8 anos de mandato com um número totalmente insuficiente de profissionais em todas as áreas, porque o que foi anunciado, inclusive, por força do Ministério Público, não contempla a situação. Isso causa um déficit muito grande, inclusive, Ana, no nosso Instituto de Previdência. Para você ter uma ideia, o IPSEM ele tinha contas, inclusive, sanadas, porque nós tínhamos um fluxo muito grande. Praticamente eu sou fruto do último concurso público em Campina Grande, que foi no ano de 2008. O último concurso público, grande concurso público, na verdade, na saúde, que na época foram para mais de 2.000 vagas. Que hoje, se você for pegar os efetivos, porque muitos aposentaram-se, ou tiveram outro vínculo e deixaram a gestão, a Prefeitura de Campina Grande, muitos, inclusive, deixaram Campina Grande porque, além de não se efetuar concurso público, os salários daqui são os piores praticamente do estado da Paraíba, quando a gente compara a outros municípios, causando um grande prejuízo ao Instituto de Previdência. O IPSEM, nós podemos dizer que hoje ele é um instituto quebrado por essa gestão. Todos os meses a prefeitura tem que aportar dinheiro, recursos que poderiam ser investidos na saúde, na educação, a prefeitura tem que colocar no Instituto de Previdência para poder pagar a folha. Porque os mais de 8.000 contratados e comissionados da prefeitura, eles estão contribuindo para o Instituto, para o INSS. E o Instituto de Previdência ele está com um déficit muito grande dos ativos e dos inativos. E não só inativos, é claro, mas também as pessoas, no momento que mais precisam, que é no momento ou da aposentadoria ou por algum problema de saúde,
tem que recorrer ao Instituto de Previdência, que não consegue pagar nem sequer a folha. O último número que nós tínhamos é que a prefeitura todos os meses teria que aportar mais de 3 milhões de reais. Aumentou a alíquota de 11% para 14%, mas não fez o dever de casa que realmente resolveria o problema do IPSEM, que era concurso público, para que a gente pudesse sanar também as contas do Instituto de Previdência e também colocar servidores nos serviços de Campina Grande. Se você for buscar, eu estava conversando, inclusive, agora há pouco com um agente comunitária de saúde, que ela quer sair, ela quer uma transferência de Bolocongó para o Araxá, por exemplo. Vou dar um exemplo agora. E por que ela quer ir para lá? Porque lá tem vaga. Não era para existir vaga para agente comunitário de saúde, porque geralmente ele deveria morar onde trabalha e deveria ter todas as áreas cobertas. Campina Grande está passando por um surto de dengue porque os agentes de combate a endemias, o número é insuficiente. E a gestão não fez concurso público para a área de saúde. Deu o exemplo do agente comunitário de saúde, mas falta médico nas unidades, enfermeiros. Muitas vezes, quando tem um profissional também, o sucateamento por parte da gestão é grande. Então, essa situação de não fazer concurso público, é claro, para privilegiar os cabides de emprego, que inclusive a gente vê atuar muito, principalmente agora nesse período eleitoral, e aí isso traz um grande prejuízo, como eu disse, para a população, porque não havendo concurso público, não sanando as contas do IPSEM, recurso que deveria ser colocado para investimento em Campina Grande tem que ser destinado para pagamento da folha de quem já contribuiu durante o seu serviço na efetividade. E era exatamente a próxima pergunta que eu ia lhe fazer, Giovanni, que tinha sido enviado pela Elaine, era exatamente a questão do IPSEM, que você já teve condições de se reportar, para que as pessoas possam entender a gravidade deste problema, porque além de limitar o acesso das pessoas à gestão pela porta de entrada da administração, que é através de concurso público, e aí as pessoas que estão nos acompanhando aqui registram mais de 8 mil comissionados e contratados por excepcional interesse público, nós temos ainda os prejuízos causados ao IPSEM. Então, isso é extremamente grave sobre diversos aspectos da administração. E antes que esqueça, então, em relação também à questão do IPSEM, para você ter ideia, tem professores, para não ser injusto com elas que tanto contribuíram para Campina Grande, eu não poderia deixar de falar, falei do IPSEM, acabei ia cometendo esse lapso de não falar das aposentadas do magistério, pessoas que contribuíram e trabalharam há mais de 20, professoras com mais de 25 anos, 30 anos, que contribuíram para a educação do nosso município. E o prefeito de Campina Grande enviou uma lei para a Câmara Municipal, retirando a database dessas professoras, pois elas têm o direito à paridade, pois elas se aposentaram com o direito do piso nacional, que garante, a lei federal garante a paridade. O mesmo reajuste concedido para os professores da ativa deve ser concedido para os professores inativos. E eles recebiam rigorosamente no mês de janeiro o reajuste lá pelo IPSEM. O prefeito tirou a database de janeiro para maio, prejudicando em torno de 300 professores e professoras que se aposentaram em Campina Grande. Então, nossa solidariedade, é claro, a essas pessoas, como eu disse, contribuíram para a educação das crianças, dos adolescentes da nossa cidade. O reconhecimento dado pela gestão foi de retirar o direito da database, que é lei federal, repito, é um direito constitucional, inclusive, desses professores e professoras, e vem há 4 anos tentando ser ouvido pelo prefeito. Tem mais esse detalhe. As categorias passam pela dificuldade, mas nem sequer o direito a poder colocar as suas angústias e necessidades o prefeito recebe. E elas também fizeram, inclusive, na última semana, um movimento, fizeram uma carreata diante do IPSEM, pela cidade também e outras ruas da cidade, externando para Campina Grande a necessidade dessas professoras. Então, não poderia deixar, Ana, de saudar essas professoras, que inclusive algumas cobraram que a gente colocasse essa situação, porque como muitos nos acompanham, Campina Grande também precisa saber de como é tratado a educação do nosso município. Na verdade, Giovana, o descaso com a educação é imenso. É a falta de planejamento, é o desrespeito ao servidor público, é a implantação de uma quadrilha
que foi denominada por famintos pela operação realizada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal, onde nós tínhamos servidores envolvidos, secretários municipais, vereador envolvido, alguns que já foram condenados, e é importante que as pessoas saibam que essa investigação ela acabou de ser renovada pela Polícia Federal, ela não cessou ainda. Você veja a proporcionalidade e o absurdo. Prejudicou o ano letivo desse ano. Então, na verdade, a educação, o respeito ao servidor é algo que não existe para essa gestão, lamentavelmente. Você fala porque você é um conhecedor profundo da causa, você, afinal de contas, é um representante da coletividade e conhece melhor do que ninguém as limitações e o quanto a categoria tem sido penalizada nesse instante, Giovanni. Mas, a propósito, nós estamos falando da questão dos professores, para que a gente não perca aqui a sintonia da nossa conversa, Socorro, ela pede para você comentar como está o caso do chamado ASPIO precatórios do Fundeb. Ótimo, importante, muito importante. Os precatórios do Fundeb, Ana, foi inclusive um período de que o governo federal deixou de fazer os repasses para Campina Grande. O recurso ele vem pelo aluno, pelo número de aluno. E o que é que aconteceu? À época, durante 6 anos, se não me engano, 6 ou 8 anos, o governo federal passava um valor abaixo do valor real que deveria passar à época. Isso gerou uma demanda judicial, inclusive a demanda judicial foi fruto de uma demanda à época do prefeito veneziano, né? A Procuradoria demandou contra a União por não estar recebendo o valor correto. Esse recurso gerou um precatório, um valor, para você ter uma ideia, de 72 milhões para os cofres de Campina Grande. E nós temos uma luta a nível norte e nordeste, nós fazemos parte da Frente Norte e Nordeste, e que nós estamos, inclusive, demandamos na Justiça, de que parte desses recursos pertencem aos professores. Até porque, da forma que vem os recursos do atual Fundeb, 60% para pagamento dos professores, 40% para a utilização em outros gastos com educação, investimentos com educação. Então, esse recurso nós tentamos, via justiça, tentamos um acordo com o prefeito para que os 60% fosse pago aos professores. Tantos que contribuíram à época, como os da ativa do momento. E o prefeito, de forma nenhuma, fechou acordo nem com o sindicato e nem com os professores. E esses recursos, mais de 72 milhões, foram gastos, para você ter uma ideia, com pavimentação de rua, e foi dado outros destinos desses recursos, onde o Supremo Tribunal Federal, inclusive, em 2016, disse que desses recursos, 100% deve ser investido e pago para a educação. Esse dinheiro dos precatórios ele tem dono. Quem é o dono desse recurso? É a educação. Através de uma demanda judicial, tanto da CNTE junto com os sindicatos pela frente, houve essa decisão do STF de que esses recursos devem ser gastos e investidos em educação. O prefeito de Campina Grande não cumpriu com o que o STF exige, e essa demanda está na Justiça, infelizmente, por parte dos professores que não receberam. E hoje existe, inclusive, nós vamos até precisar do voto do senador veneziano, existe um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal, que garante que esses recursos cheguem aos professores, e foi aprovado na Câmara e está para ser pautado no Senado Federal. Logo que for pautado no Senado, virando lei, é claro, Campina Grande ainda tem parte de recursos para o próximo ano dos precatórios do Fundef, e se essa lei for aprovada, é claro, a gente garante para a próxima, tendo a lei para o pagamento desse próximo recurso que vai chegar, e essa demanda judicial nós vamos continuar lutando, porque reconhecimento por parte do gestor para a educação não houve, porque se houvesse, haveria um entendimento de pagamento para os professores de Campina Grande. Pois é, mais um desmando da atual gestão, né, Giovanni? Giovanni, nós recebemos aqui outra pergunta enviada por Pedro. Ele pergunta como se encontram os planos de cargo, carreira e remuneração. Esse é o ponto-chave, principalmente, de vários movimentos. Para você ter uma ideia, em Campina Grande, no mês de março, os servidores da saúde faziam paralisações, 3 dias por semana de paralisação, reivindicando planos
Quem está nos assistindo agora pode achar que foi plano criado há pouco tempo. Mas o plano de cargo, carreira e remuneração, por exemplo, é da gestão passada, do governo veneziano, que em 29 de dezembro de 2011, me lembro da data perfeitamente, porque isso é um marco, inclusive, para quem é servidor da saúde e profissional da saúde. É a valorização do trabalhador. E houve a primeira fase do plano implantada, que foi em abril de 2012. O plano ele teria 3 fases para ser implantado aqui em Campina Grande. Primeira fase em abril de 2012, segunda e terceira fase, 2013, 2014, e infelizmente a gestão engavetou o plano de cargos. Engavetou, ou se a gente for mais sincero, inclusive, com o que foi feito, rasgou praticamente o plano de cargos, porque de 2013 até hoje, até o dia de hoje, o plano de cargo, carreira e remuneração da saúde não foi implementado por parte da gestão, não foi implementado o plano de cargo, carreira e remuneração. O dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, criado em 2016, inclusive pelo atual prefeito, foi rasgado no início desse ano. Você veja que existe um congelamento quando você está num plano de cargos e você não progride de classe. E o dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, ele fez pior. Nós tínhamos progredido para a segunda fase, que era a letra B, ele é dividido por letras, e o prefeito, no início desse ano, levou todo mundo para o valor inicial, tendo, inclusive, perda maior, porque quando a gente foi para o inicial, que é a letra A, ainda houve o não reajuste da database e o aumento da alíquota de 14%. Então, se a gente for olhar nas contas dos servidores que não têm seus planos de cargos cumpridos, nós tivemos perdas salariais imensuráveis em relação à saúde. O da educação era um dos poucos planos que funcionava. Desde o ano passado, estagnou-se, parou o plano de cargos da educação. E o que mais deixa revoltado, Ana, os servidores da saúde principalmente, é porque a população, inclusive, tem acompanhado algumas ações, muitas, inclusive, pirotecnia, né, da gestão. Nunca na gestão de Campina Grande entrou tanto recursos provenientes para a Secretaria de Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde. Em nenhum momento os servidores, aquele que está, muitos dando a vida, doando sua vida para salvar vidas, estão inclusos nos planos da gestão atual. É o abandono e o desrespeito total a todos os planos de cargos, carreira e remuneração do município de Campina Grande. O que tem deixado indignados os profissionais, que inclusive eu me afasto a partir de amanhã da prefeitura, eu tive que retornar. Participei de uma reunião, inclusive, hoje, com alguns profissionais que estão traçando uma mobilização para a próxima semana para reivindicar, veja você, diante da pandemia, profissionais de saúde vão ter que parar um turno do seu trabalho para ir às ruas externar como são tratados pela gestão municipal. Então, os planos de cargos aqui em Campina Grande, para a gestão municipal, eles não existem. Fica apenas para o servidor essa angústia de ter que cobrar e ter que esperar o reconhecimento de uma gestão que não reconhece o servidor público de Campina Grande. Mas, enquanto isso, são quase 10 mil comissionados, né, Giovana? São essas contradições que Campina Grande não aceita mais. Giovana, eu vou interagir aqui com as pessoas que estão nos acompanhando. Por exemplo, Joelma, ela registra, na gestão de veneziano, foram efetivados 645 ACS. Eu sou um deles. Pois é. Ana Cleide, ela pergunta aqui, o que dizer sobre os consignados que a prefeitura desconta do servidor e não repassa para os bancos? E aí as pessoas têm os seus nomes negativados, enfim, todo aquele transtorno de ter o seu nome no Serasa, enfim. Causou, inclusive, problema para alguns servidores, talvez seja o caso até dela, de servidor, por exemplo, que tem consignado na Caixa e tentou um financiamento de da casa própria e foi negado por conta do atraso do repasse, daquilo que é descontado no contra-cheque e deveria pagar. Muitos recebem cartas da Caixa, muitos vivem recebendo ligação desses bancos, das instituições, e traz alguns transtornos, e principalmente esse que eu estou te falando. Quando você vai buscar financiamento de algum imóvel, você tem o seu nome negativado, é claro, pela instituição financeira, porque há um débito desses consignados.
o que tem causado prejuízo tanto em relação a essa relação financeira, como tem causado constrangimento por muitos que recebem ligações constantes das instituições financeiras cobrando. E é importante que a população saiba que todos os meses não tem como o servidor não pagar, porque é descontado todos os meses na folha de pagamento. Infelizmente, é mais um dos transtornos que o servidor de Campina Grande tem passado. Giovanni, o Joaquim, ele registra aqui a questão do fardamento para os ACS, que há anos não se entrega. Grande companheiro de luta, Joaquim, vou chamar Joaquim de Quincas, que é a forma íntima que nós nos conhecemos, de grandes lutas, o meu companheiro de luta, Joaquim. Realmente, eu disse isso para o pessoal da limpeza urbana, que você quer saber como o servidor da limpeza urbana está sendo tratado, olhe para o fardamento, olhe para um servidor da limpeza urbana nas ruas, na feira de Campina Grande. Mesma coisa com os agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias. O fardamento há mais de 3 anos, Joaquim, e com a qualidade que chega a duvidar o quanto se pagou por aquele material. Então, muitos, inclusive, mandam confeccionar suas próprias fardamentas. O abandono, inclusive, no básico, né, que é o fardamento, que é o equipamento de proteção individual. E aí, se você acha que o descaso é apenas com o fardamento, vocês imaginem que esse ano, nesse período de pandemia, profissionais de saúde tiveram equipamentos de proteção individual entregue para que eles fossem para a linha de frente, não recebem a gratificação dos 40% tão anunciada e propagada pelo gestor. Eu lanço até um desafio para a população: pergunte quem recebeu, afinal, esses 40% anunciados pela gestão. Porque dos efetivos, dos que estão no serviço, o que nós estamos ouvindo é reclamação de não receber esse recurso. E aí os equipamentos de proteção individual, para completar, ainda chegaram de má qualidade. Tanto é que mais de 20 fechar as portas por falta de EPI, de máscara de qualidade, quando chegou também, inclusive, algumas de má qualidade que não oferecia nenhuma proteção a esses profissionais. É muito triste, porque, como eu disse, é um período que em Campina Grande nunca se entrou tanto recursos como a gente tem visto, e, infelizmente, não é por falta de recursos que se trata mal o servidor, é, na verdade, por desprezo e por não, inclusive, talvez, o que a gente tem constatado é não valorizar aquilo que faz a cidade fluir, a cidade viver. Porque você imagine Campina Grande sem um serviço e sem um sistema único de saúde, como nós venceríamos essa pandemia. Mas não há a valorização desses servidores e nem da estrutura básica, né? Da estrutura mínima, que é oferecer o fardamento, Joaquim. E o pior de tudo, né? Porque a gente sabe, Giovanni, que mais de 60 milhões de reais foram recebidos pelo governo municipal através de recursos enviados pelo governo federal e também pela emendas de bancada, e nós efetivamente não vimos aonde esses recursos foram aplicados na cidade de Campina Grande para o enfrentamento ao Covid. Haja vista que sequer condições de trabalho dignas para os servidores foi proporcionado. E aí eu sempre registro a nossa solidariedade aos servidores que estão nessa linha de frente, realmente, dando tudo de si, mas com fechamento de PSFs e sem condições de trabalhar, porque sequer tinham os equipamentos de proteção individual necessários para a sua proteção e para a proteção dos seus pacientes que estavam sendo atendidos naquele instante. É muito triste, realmente, Ana. Mais de 59 milhões, e para criar os números reais, a gente tem, em Campina Grande, de janeiro até hoje, já entraram nos cofres apenas do Fundo Municipal de Saúde, claro que aquilo que já era regular, acrescentado pelo combate ao Covid, aproximadamente 200 milhões de reais só no Fundo Municipal de Saúde. É como eu disse, não é a falta de recursos, é falta de gestão mesmo, porque recurso nós temos acompanhado pelo o site do Ministério da Saúde, aquilo que é enviado para Campina Grande de recursos, e infelizmente, por parte da gestão municipal, você tem o descaso total. E quando eu falo das condições do servidor público, vocês imaginem que nós recebemos a reclamação, temos recebido, eu estava vendo alguns agentes de combate a endemias aqui,
que são os únicos profissionais que é negado. Esses profissionais estão tentando combater o mosquito que mata também, a dengue, a zika, a chikungunya, Sim. e eles estão lutando e buscando fazer o teste, porque nem o teste rápido é oferecido a esses profissionais. Muitos, inclusive, estão nessa linha de frente. Houve contaminação de alguns, os demais querem testar porque a prefeitura, inclusive, aglomera, eles reclamam principalmente disso, porque o carro, quando vem levar para algum campo, que seja distante, colocam todos dentro de um carro, e aí alguns testaram positivo e os demais querem fazer o teste, e é negado aos profissionais. Inclusive, passei para presidente em exercício Mônica essa situação, para que haja uma providência, para que esses profissionais tenham direito ao mínimo que é a testagem, e testar principalmente quem está nas ruas e no combate ao mosquito da dengue. Infelizmente, aqui em Campina Grande, não é dado nem essa condição da proteção, né? Porque você quer testar, você se protege, sabendo do resultado, protege seu familiar e o serviço. Se você não é testado, principalmente quem anda de casa em casa, você pode ser um propagador do vírus. Então, esse cuidado com a saúde pública aqui em Campina Grande tem passado, inclusive, por essa situação que é lamentável e terrível. Olha, do Giovanni, inclusive o Cinei registra aqui, ele faz um comentário: às vésperas da eleição, o prefeito anuncia obras faraônicas em maquetes virtuais, repetindo a mesma prática do sempre grupo político que hoje está na Prefeitura Municipal de Campina Grande. É algo que a gente tem visto que está se repetindo cada vez mais, e dessa forma também. Como é que Giovanni, a relação do governo com o Sintab, no tocante ao diálogo, ao recebimento das propostas e das reivindicações da categoria? Ana, você tem mais do que razão. Por exemplo, eu moro nas Malvinas, passo sempre ali na Floriano Peixoto. Inclusive, quero ser solidário ao nosso companheiro Galego do Leite, que foi verbalmente agredido por um vereador que se utiliza do terreno público nosso. E eu passo e vejo uma obra de um hospital da criança, onde nós já temos um hospital da criança em Campina Grande. Você veja como falta, inclusive, gestão. Quando a gente diz gestão, é justamente isso. É você construir aquilo que a população, eu estou dizendo a população no geral em Campina Grande, talvez não foi escutada. Eu falei que nós temos dificuldade, o Sintab tem dificuldade de colocar a pauta dos servidores, do prefeito ouvir os servidores, porque a representação é o Sintab. Quando nós falamos em nome dos servidores, mas a população também ela não é ouvida para saber qual instrumento e qual equipamento de saúde nós estamos precisando. Com certeza não seria um hospital da criança e do adolescente, porque nós já temos um hospital da criança e do adolescente. Então a gestão passa por essa questão também de não ouvir não só os servidores, mas não ouve as necessidades da população. Tenho visto muita reclamação, inclusive, de vários populares, é claro, de vários bairros da periferia, de que o prefeito muitas vezes asfalta, recapia ruas já asfaltadas e deixa a periferia em ruas esburacadas, sem infraestrutura mínima, que é as redes de esgoto, saneamento. Então, não ouvir, principalmente, Ana, o sindicato, e infelizmente, quando houve, nós tivemos uma reunião, por exemplo, o ano passado, era para regularizar essa questão que eu te falei, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias, porque nós tivemos a edição da aprovação da lei do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias. Inclusive, estive quando o então deputado era veneziano era deputado federal, estive lá no gabinete dele com alguns agentes de saúde daqui de Campina Grande, pedindo o voto pela aprovação. Ele se comprometeu e votou realmente favorável, e depois na derrubada do veto, que o presidente da época, Temer, vetou, mas veneziano também manteve e ajudou a derrubar esse veto. O ano passado, quando o piso foi colocado para lei federal, aqui em Campina Grande a gente teve que fazer paralisação, fazer greve. Em outubro, nós só conseguimos corrigir em outubro. O prefeito assinou, o documento mandou para a Câmara. Quando foi em janeiro, descumpriu. Então, às vezes, quando recebe, diz que vai fazer algo, mas não cumpre com aquilo que se comprometeu, não só diante da direção do sindicato, porque nós sempre levamos também representantes da categoria, mas também não cumpriu aquilo que assinou e prometeu lá no mês de outubro. E tem sido assim em várias outras reuniões, né? Afirma-se um compromisso
Inclusive, a gente leva as propostas para as assembleias, a categoria já não dá mais nem credibilidade àquilo que é dito. Porque quando você leva a pauta, muitas vezes os servidores eles não querem nem suspender o movimento enquanto aquilo que é prometido pela gestão não se concretizar, porque perdeu realmente toda a credibilidade frente aos servidores, por não cumprir aquilo que muitas vezes diz que vai fazer. E isso passa muito pelo momento atual, né? Quantas maquetes nós já vimos ao final de gestão desse grupo? Já é uma prática, inclusive, do grupo, apresentar maquetes, e agora as maquetes são até mais fáceis de fazer, né? Porque você faz de forma digital e vai vender aquilo que nem vai entregar, porque não tem prazo para isso. E é claro que eu acho que Campina Grande, inclusive, também já reconhece essa marca em final de gestão, querer apresentar algo que não vai se concretizar. Campina Grande, eu acredito que já tem visto isso em anos passados, não vai, é claro, acreditar também, assim como o servidor. 8 anos para fazer e não fez, né, Giovanni? É Giovanni, o que deixa é eu um citar absurdo. aqui, muitas pessoas acompanhando, tem a Clauveste, Alain, a Vanusa, Alexandre do Gás, Lucinei, Alex Azevedo, Ismael, Binho, que é Robson Escorel, Neto Agrinaldo, Betânia, Paulo Maia. Paulo pergunta aqui pela questão dos concursos do concurso público que nós já conversamos. Betânia, Cleidiane, Maria do Socorro, Gilbran, enfim, muitos, Neguinho da Oi, muitos amigos aqui nos acompanhando, Ivanilson, Giovanni, eu também quero aproveitar esse momento aqui para externar a nossa solidariedade ao presidente do partido estadual Podemos, vereador eleito pela cidade de Campina Grande, Galego do Leite, pelas acusações levianas, caluniosas, pelas injúrias que sofreu na manhã de hoje, lamentavelmente, num espaço público onde estão os nossos representantes, aqueles mais perto da população, que é o vereador, a vereadora. Eu entendo dessa forma, para mim, o vereador está junto efetivamente do seu povo e por ter feito uma explanação e ter levado ao conhecimento daqueles que faziam parte da situação relativa a uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, ele foi agredido por um colega também de parlamento e algo que a gente lamenta, reprova uma conduta como essa de alguém que não aceita uma opinião contrária porque foi ferido nos seus interesses pessoais. Então, externar aqui também a nossa solidariedade ao vereador Galego do Leite. E eu queria deixar até minha solidariedade ao Galego do Leite e dizer a quem vende leite, ao vendedor de leite, você que trabalha, que acorda cedo, você também foi desrespeitado na fala do vereador, porque Verdade. não há desonra nenhuma. O Galego, inclusive, quem conhece sabe da pessoa humana que o Galego é, da humildade que o Galego é. Eu queria também, um amigo que eu construí essa amizade, inclusive, nas várias idas de mobilizações e movimentos nossos com os servidores lá na Câmara. O Galego sempre nos atendeu muito bem, recebeu muito bem as nossas pautas. Então, Galego, dizer a você, o Galego do Leite, que é o Galego, nosso Galego do Leite, sim, e que você que é vendedor de leite em Campina Grande ou qualquer região do nosso país, vender leite não é crime e você pode ter certeza que quem usa dessa prática de querer humilhar a pessoa por essa necessidade, inclusive, de fazer uso desse trabalho honesto e honrado, tem também nossa solidariedade, viu, Ana? Porque as palavras foram duras, principalmente eu me coloquei, inclusive, não só, como eu estou falando agora, não só na questão do Galego, mas, poxa, tanta gente que está acordando cedo, acorda de madrugada para vender seu leite, por uma necessidade de ser ofendido daquela forma também triste para o parlamento, que já tem, inclusive, outras ações nessa legislatura que deixam a desejar e que tem diminuído o nome da casa de Félix Araújo. É verdade, um espaço onde era para se discutir, para se concretamente se fiscalizar as ações do executivo. Giovanni, a gente se depara com uma realidade como essa, onde inclusive tivemos que ter a intervenção da justiça para que não fosse uma área pública doada ao investimento privado. É nada contra o investimento privado, a discussão não é essa. Mas o que se questiona ali é a doação de uma área pública para uma iniciativa privada, inclusive o local onde anteriormente
iria ser construído o centro administrativo de Campina Grande, aí sim, com as condições adequadas, técnicas, pertinentes para a realização de um centro administrativo e não da forma como está sendo posto no final da gestão pelo atual prefeito, sugerindo a construção de um centro administrativo no local inapropriado, que não vai comportar todas as secretarias, que não existe mobilidade urbana, e anunciando já uma outra desapropriação com a mesma finalidade, quando a gente sabe que não passa de mais uma promessa, né, Giovanni? Verdade, verdade. E é como você bem colocou, eu não consegui imaginar, e por isso tanta surpresa, principalmente da população, quando você tem aquela área nossa, que foi entregue da forma que foi, e o Galego estava cumprindo principalmente com seu papel, né, que é o papel Claro, fiscalizador. com Ele certeza. estava se utilizando da prerrogativa principal, inclusive do vereador, que é fiscalizar e trazer, é claro, ele estava repassando, inclusive, informações que não era dele, era de um órgão fiscalizador também. Exato. É. É isso. Então, nós temos, na verdade, várias decisões já tomadas, e eu acho que a principal, Ana, em relação àquele terreno, mesmo que fosse legal, seria totalmente imoral para Campina Grande perder uma área, como você bem disse, uma localização daquela extraordinária para o centro administrativo. Ninguém é contra a construção do centro administrativo. Nós somos contra anunciar o centro administrativo no final de uma gestão, quando você teve 8 anos para construí-lo, e principalmente você querer levar para um setor que não corresponde com a necessidade para um centro. Pode ser, aquele prédio pode ser destinado para qualquer área, menos para um centro administrativo, quando você tem o terreno público que ainda pode retornar para o município. É isso que nós vamos lutar e manter essa defesa de que aquele patrimônio nosso retorne para que se torne sim ali realmente o centro administrativo, seria o local ideal. E Campina Grande tem cobrado e vamos manter essa cobrança. Eu acho que a fala do Galego, viu, Galego, é manter essa fala mesmo, porque você tem o apoio da população para que a gente possa resgatar aquele patrimônio para a nossa cidade. Giovanni, deixa eu registrar aqui, tem muitos comentários. Iris, ela comenta que eles estão reivindicando a questão aqui do chamamento do concurso. Eu estou aguardando, Iris, vocês me mandarem a mensagem para a gente poder fazer essa conversa, tá? Me manda direto me manda via direct no Instagram ou me manda no meu WhatsApp. Vocês fiquem à vontade. Mas ela registra aqui também, eu vi que você tem formação na área ambiental, ela registra aqui a questão que o ano passado não teve vacina contra a raiva, e se esse ano teve, ela não tem conhecimento, como também registra o descaso e o abandono do Centro de Zoonoses de Campina Grande, Giovana. Ela diz que é uma tristeza a situação dos zoonoses, faz 2 anos que não é aplicada a vacina contra a raiva, quer dizer, no momento onde a gente vive o enfrentamento à pandemia, a gente tem um completo abandono de políticas públicas, como, por exemplo, também, Giovanni, o fechamento de salas de vacinação. Nós tínhamos cerca de 80 salas de vacina na gestão anterior, e a atual gestão, por incrível que pareça, no retrocesso, nós temos hoje apenas 40 salas de vacinação para a nossa população. Verdade, Ana. Inclusive, ela cobrou a questão da vacinação e do centro de zoonose, e você traz uma das maiores dificuldades da população é ter acesso à vacina. E além dessa redução, que você já colocou, para 40, das 40, provavelmente pouquíssimas ainda estão mantendo o serviço, porque nós temos salas de vacinas, e eu fiz essa visita o ano passado e me deparei com salas de vacina sem condição, teto caindo, teto mofado, nós temos geladeiras sem funcionar em algumas salas de vacina, termômetro da geladeira não danificado também. E aí o que Compromete é a que qualidade da vacina, porque você não tem como controlar a temperatura. não, exato, não tem como armazenar, e aí a sala de vacina fica sem funcionar. E Isso. desperdiçando, inclusive, o profissional que está lá para trabalhar, e não há vacina nas unidades. E essa grande dificuldade das vacinas, ela passa por outra questão. Campina Grande, por alguns períodos, e principalmente do ano passado para cá, não tem atingido índices suficientes da cobertura de vacinação aqui em Campina Grande. A gente tem visto a busca, por exemplo,
vacina tão sonhada, né, que nesse momento é contra É o Covid-19, verdade. para a população saber a importância da vacina. E Sim, nós tivemos, é claro, aqui em Campina Grande, esse total abandono. E não ter a cobertura, muitas vezes a gente vai pagar um preço não muito longe, mas um preço muito caro. A população pode, Campina Grande pode, num período muito curto, a gente está, infelizmente, trazendo de volta doenças que, inclusive, já estavam erradicadas. Porque quando não há essa cobertura vacinal, você traz um prejuízo para a população, porque o vírus pode estar circulando, outros vírus podem estar circulando e acometendo alguém da nossa cidade. Então, é trágico você não ter. E é o principal, né, da atenção básica, é a prevenção. A vacina é a prevenção para que a gente não possa ter gastos maiores com a saúde. Então, realmente, as vacinas. A questão das farmácias. As farmácias das unidades sim, básicas, a grande maioria, foram extintas, inclusive causando uma dificuldade muito grande para as pessoas que utilizam, inclusive, as farmácias, elas têm uma dificuldade muito grande na locomoção. São pessoas vulneráveis, inclusive, não têm condições. Então, descentralizaram e fecharam essas vacinas das unidades básicas e fazendo, inclusive, dificultando o acesso. Inclusive, além de tirar as farmácias de algumas unidades, colocaram em algumas que não trabalham nem, inclusive, nem trabalham os dois expedientes, é apenas um expediente aqui em Campina Grande. Então, dificuldade na saúde para os servidores é enorme. Para a população nem se fala a situação que a população se encontra. Giovanni, aqui tem muitos registros aqui. Bruno, Barbosa, Tassiana, está registrando a live, agradecendo pelas informações. Kaique, Raí, Suzy, a Alan, ele também fala sobre a questão da guarda municipal que está abandonada, registrando também as dificuldades que aqueles que são concursados, do concurso também realizado na gestão do ex-prefeito veneziano, as dificuldades que esses profissionais sofrem, como também, Giovanni, nas conversas que nós temos tido com diversos segmentos, eu recebi também denúncias da dificuldade do tempo da concessão da aposentadoria para os servidores. Tem servidor que passa um ano esperando para que seja concedida a sua aposentadoria. Isso é algo inaceitável. São muitos servidores, existe essa dificuldade. Para você ter uma ideia, tem servidor que, quando sai a aposentadoria, ele nem lembrava, eu estou dizendo pelo tempo que passa decorrido, às vezes ele está aposentado e ele vem saber apenas quando for efetivar o pagamento, ele vai procurar o dinheiro na conta dele de efetivo, não está mais. Ele foi para a conta do IPSEM, sem nem saber porque passa um ano e meio. Isso causado pela grande dificuldade financeira que o Instituto de Previdência tem. Ele tem demorado a conceder a aposentadoria porque ele não tem condições, muitas vezes, na sua grande maioria, de pagar o salário daqueles profissionais, daqueles trabalhadores que contribuíram, né? Compulsório. Quem trabalhou e contribuiu compulsoriamente. O grande problema é a falta de concurso público. E esse servidor, Ana Cláudia, para você ter uma ideia, professores, enfermeiros, técnicos, eles passam um ano e meio sem trabalhar, porque inclusive tiveram a garantia do direito recebendo pela prefeitura, e a prefeitura tem que contratar, por exemplo, outro professor, e aí faz o contrato, inclusive, sem o concurso público, contrata e tem que estar pagando muitas vezes a folha de 2 professores na ativa, um já podendo estar recebendo pelo Instituto de Previdência. Então, as contas de Campina Grande, se a gente for fazer uma análise, o grande prejuízo que a população tem sofrido por conta desses recursos, que por você não estar aposentado pelo Instituto de Previdência, pelos recursos do Instituto de Previdência, nós temos perdido muitos recursos em várias áreas em Campina Grande. É uma grande necessidade que nós podemos e temos que nos atentar para que a gente possa resolver essa questão dos recursos de Campina Grande. É investimento para o que a gente estava discutindo, para abrir mais salas de vacinas. Os consultórios, a gente não pode esquecer do que é trágico em Campina. Campina Grande, as crianças e adolescentes e as pessoas que procuram o serviço odontológico estão sofrendo mutilação. Porque se você não tem um consultório, muitas vezes o consultório não está funcionando, e quando muitas vezes funciona, não tem material
para que ele possa fazer restauração. E muitas vezes, quando você demora muito a fazer, o caso não é mais nem de restauração, é de perda, é de mutilação das crianças, dos jovens, dos idosos. Então, nós temos, por exemplo, relatos de consultório. Eu visitei um consultório, Ana Cláudia, o ano passado, o consultório passou 12 meses, já ia com 12 meses, um ano completo que o consultório estava fechado, interditado o consultório por infestação de ratos. E estava pelo CRO interditado, passou um ano interditado. Eu perguntei há quanto tempo não funciona. O pessoal disse, esse mês está fazendo um ano, era outubro do ano passado. E esse exemplo lá do Catolé de Zé Ferreira, a unidade da Catolé de Zé Ferreira, é o espelho da maioria dos consultórios odontológicos de Campina Grande. Ou falta material, ou o compressor está quebrado. E nós temos o que deixa mais indignado, principalmente nós que acompanhamos essa situação, é que tem o profissional capacitado, muitas vezes os melhores profissionais estão no serviço público, mas ele não pode, infelizmente, atuar porque não há, por parte da gestão, a condição de trabalho para que a gente possa, esse importante serviço, botar para funcionar, que é a odontologia em nossa cidade. E esses recursos que a gente vinha falando, de que você tem demandado muito recurso para o IPSEM, poderia estar sendo investido principalmente em reabertura e abertura de novos consultórios odontológicos, sala de vacina para funcionar. Esse recurso deveria estar indo para lá. E aqui, infelizmente, a gente não tem visto. Olha, há várias pessoas registrando aqui que Betânia, ela registra que Campina Grande não tem urgência odontológica. Zé Gotinha registrando e denunciando a questão da prática do nepotismo pela atual gestão. A Vanusa registra o abuso na cobrança do IPTU. O Rick, ele fala também da dificuldade que os servidores estão tendo para o pagamento das férias, que a gestão não paga no mês devido, Giovanni. O terço de férias. O trabalhador é um direito, inclusive, você para se aposentar, receber seu terço de férias. Aqui em Campina Grande criou-se uma prática de que se você tira férias, por exemplo, eu tenho um servidor que reclama que o ano passado, em outubro, em setembro do ano passado, gozou suas férias, mas não recebeu ainda o terço de férias. Profissionais que trabalharam até fevereiro, março, tiraram férias esse ano, não receberam o terço de férias. E o pior é que isso é recorrente em relação a terço de férias, Ana, e tem um agravante. Para você ter uma ideia, os auxiliares de serviços gerais das unidades escolares, ou quem depende do Vale Transporte, também há um constante atraso na recarga do Vale Transporte. São trabalhadores que utilizam o cartão e todos os meses, inclusive, ligavam para o sindicato dizendo, olha, meu Vale não entrou, era para ter entrado hoje, não entrou. E só entra 10 dias, 15 dias depois. Já recebem um salário mínimo, porque esses profissionais não têm nenhum direito além do que o salário, não tem gratificação, não tem insalubridade, não tem nada, e ainda tem que arcar com o que é descontado do Vale Transporte e, às vezes, tirar do seu suor, do seu trabalho e ter que pagar novamente as passagens. Então, é um caso recorrente também aqui em Campina Grande, que é essa recarga dos vales transporte. É caótico essa situação para esses profissionais que, como eu disse, a grande maioria de salário mínimo recebe apenas um salário mínimo. É verdade. Giovanni, as pessoas estão registrando aqui também o fechamento dos restaurantes populares, a questão de vários PSFs aqui que estão denunciando que estão totalmente abandonados, o descaso com o servidor, mas lamentavelmente estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero lhe agradecer, Giovanni, dizer que foi um momento muito importante nós discutirmos a questão dos servidores, conversarmos sobre Campina Grande e deixar esse momento para as suas considerações finais. Desde já agradecendo a você pela atenção, pelo nosso convite. Eu que agradeço, Ana, até porque é um momento importante também para os servidores ouvir tanto aquilo que eles tanto têm vivido no dia a dia e tentam denunciar e têm buscado espaço para denunciar, para que a população tenha acesso a essas informações. Foi uma oportunidade também que nós utilizamos para que a gente possa fazer essa denúncia, por parte dos servidores, esse relato do que a gente tem vivido esses anos aqui em Campina Grande. Eu que agradeço, dizer que nós estamos, é claro, é uma caminhada que nós estamos construindo um projeto. Eu acredito que Campina Grande ele precisa. Eu queria principalmente enaltecer o papel principal
de uma mulher, é claro, estar se propondo como pré-candidata a prefeito da cidade. Eu acho que a garra da mulher e por ser tão vitoriosa na sua história e nas suas últimas, a história da revolução, inclusive, né, feminina, nos últimos anos, tem mostrado que a gente precisa de um choque de gestão. E eu queria até dizer que, como mulher, a gente tem colocado nesse papel, os servidores principalmente, tem enxergado numa mulher aquela que pode, é claro, muitas vezes trazer esse olhar diferenciado, né, que é o cuidado da mulher e a garra da mulher de mostrar que é possível fazer. Eu agradeço. Um abraço aqui, pedir desculpas para quem eu não relatei. Estou vendo aqui Raimundo, estou vendo